Vivi uma vida bem ruim, Irma. Todos vivemos uma vida ruim, Sr. Morgan. Somos pecadores. Mas eu te conheço. Não me conhece, não. Vai me desculpar, mas esse é o problema. Você não se conhece. O que quer dizer? Eu não sei, mas sempre que nos encontramos, você está ajudando as pessoas e sorrindo. Mas o que eu vou fazer agora? Me diga. Seja grato que pela primeira vez está vendo a vida com mais clareza. É claro. Creio que muitos jogadores mundo afora por aí jogam jogos com um único intuito: escapar da realidade. Isso tem se tornado muito comum ao longo do tempo e dos últimos anos. A realidade vem se tornando mais chata e tediante. Isso é comum em muitas pessoas quando a idade vem chegando. E uma das saídas que eu pessoalmente achei para esse meu problema foi os jogos. Por mais que eu jogue jogos basicamente a minha vida toda, teve um jogo em específico que mudou a minha vida por completo e para sempre. E esse jogo foi o famoso Red Dead Redemption 2. E hoje eu vou explicar para vocês como esse jogo mudou a minha vida e também pode talvez mudar a sua. Mas antes de tudo, se você está curtindo esse conteúdo e curta que eu traga Red Dead Redemption aqui no canal, deixa seu like e um comentário de como foi sua experiência com o jogo também. Então, sem muita enrolação, vamos para o que realmente interessa. Acredito que muitos daqui que estão assistindo conheçam Red Dead Redemption 2, um jogo onde controlamos Arthur Morgan, um bandido fora da lei e membro de uma gangue, a Gangue Van der Linde. A história desse jogo se passa em 1899, em uma época onde os foras da lei do Velho Oeste estavam sendo perseguidos pelo governo dos Estados Unidos, o que levou a própria gangue de Arthur a ter que fugir. A história desse jogo me encantou muito quando eu conheci ela pela primeira vez, ainda mais pelo momento que eu passava na minha vida. Ao desenrolar do jogo, o jogador descobre um pouco mais sobre Arthur, um homem que perdeu seus pais muito cedo e desde novo teve que aprender a se virar. Quem ajudou ele foi Dutch, o líder da gangue Van der Linde. Ele criou Arthur desde aproximadamente seus 14 anos e transformou ele em um fiel membro da gangue desde pequeno. Basicamente, a vida do Arthur foi feita para aquilo, ser um fora da lei, e Arthur nunca nem sequer se questionou disso. Sempre obedeceu ordens de Dutch e sempre foi leal e fiel aos membros de sua gangue. No começo do jogo, a história de Arthur fica bem aberta, fazendo a gente sentir vontade de saber mais sobre o personagem. Isso ocasiona em uma identificação do jogador com o próprio personagem do Arthur. E pra mim, é isso que faz esse jogo se tornar especial. Quando vamos pro oeste? Em breve. Eu não sei. Parece que as coisas mudaram. O mundo mudou. Ninguém quer mais pessoas como nós. Estão nos caçando. Somos mais espertos que eles. Só o mais desprezível entre os homens, que trabalha para o governo. Eu espero que sim. Só confia no Dutch, Sr. Morgan. Tem que confiar. Quando joguei pela primeira vez a campanha de Red Dead 2, eu estava passando por momentos difíceis e complicados na minha vida. E jogar esse jogo foi como um tratamento terapêutico e psicológico para mim. Também tirei muitos ensinamentos. Talvez um dos ensinamentos mais importantes que eu tirei da primeira parte do jogo foi sobre lealdade. A lealdade do Arthur pelas pessoas próximas a que ele amava se mantém forte durante o jogo inteiro. Por mais que ele aparenta apenas ser um brutamonte grosseiro e sem coração, no fundo, Arthur tem sim sentimentos, e por incrível que pareça, ele se importa com as pessoas à sua volta, e tem sim o sentimento de querer ajudar o próximo, seja lá quem for. Isso fica bem claro durante a missão, onde Arthur vai com as mulheres da gangue até a Valentine, e é reconhecido por um homem, que sabe que Arthur é procurado. Uma perseguição é iniciada, e quando Arthur alcança o homem, ele mostra um dos seus primeiros sinais de que não é um monstro, e salva o homem, poupando a vida dele, que se vê extremamente grato a Arthur por salvar sua vida. Um outro ponto do jogo que eu também vejo a fé do Arthur nas pessoas é quando Dutch começa a enlouquecer, e por mais que Arthur estranhe muitas escolhas dele, ele apoia e não questiona as decisões de Dutch, a pessoa que sempre cuidou dele. E no final, Arthur pode não ter se dado bem, mas estava tranquilo, pois sabia que nada daquilo era culpa dele. Eu levo esses ensinamentos para a vida. Por mais que as coisas deram errado comigo por causa de outras pessoas, você não deveria se culpar ou se questionar pelo mal que os outros fizeram a você, igual Arthur.
Por mais que Arthur tenha sido traído, machucado e até abandonado para morrer, ele sabe que ele tentou, e nada daquilo foi culpa dele. Mas acho que tem uma coisa da qual Arthur se arrepende e muito. Creio que todo homem já se apaixonou na vida. E creio mais ainda que todo homem já sofreu por amor alguma vez na vida. E com o nosso grande Arthur, não foi diferente. Arthur teve um passado muito conturbado. E no meio desse passado, ele teve uma relação amorosa com uma mulher chamada Mary Linton. Arthur e Mary já foram um casal muito estruturado na juventude. Mas por causa de problemas de Arthur e por falta da aprovação da família de Mary, Arthur decide deixar Mary, seguir sua vida e opta por se manter um membro fiel da gangue. Por mais que essa decisão machuque e afete o psicólogo de Arthur, ele sabe que é a melhor decisão tanto para ele, tanto para Mary. Essa decisão de Arthur só comprova sobre o tópico de lealdade que falamos anteriormente. Arthur abre mão do que ele queria viver pelo bem das pessoas à sua volta na gangue. Na campanha, Arthur se encontra novamente com Mary na atualidade, em algumas missões. A maioria delas, ela manda uma carta para Arthur pedindo para se encontrar, e na maioria das vezes, ela pede favores para Arthur. E nesses encontros se estendem pelo jogo inteiro, até que em certo momento, Mary decide ir embora daquele lugar e chama Arthur para ir junto com ela viver uma nova vida. Mas Arthur, mesmo sabendo que ele quer ir, decide ficar, não por ele, mas pelas pessoas que precisavam dele na gangue de Dutch. Mais uma vez, mostrando a lealdade do nosso grande brutamonte. Conforme a história do jogo se desenvolve, Arthur começa a apresentar tosses severas e problemas de saúde. No começo, o jogador pode achar que não é nada demais, até que Arthur tem uma crise muito séria de tosse e desacorda no meio de uma rua em Saint-Denis, sendo levado para o médico da cidade. E nesse mesmo médico, nós temos uma das cenas mais tristes desse jogo. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Isso mesmo, Arthur descobre uma tuberculose sendo desenvolvida no seu corpo. Isso deixa ele muito chocado e perplexo com a notícia. A partir desse ponto do jogo, Arthur se torna um novo ser humano, uma pessoa melhor. E basicamente é assim que funciona na vida real. Muitas pessoas mudam assim que chegam ao fundo do poço. Isso se chama uma tentativa de redenção. E a redenção de Arthur estava prestes a começar. Arthur, se vendo com a saúde ruim e com pouco tempo de vida, ele começa a se tornar uma pessoa boa por completo, ajudando todos à sua volta, sejam conhecidos, os membros da gangue ou não. Mas infelizmente, Arthur não teve outra saída. Creio que muitos aqui saibam sobre o final de Red Dead Redemption 2, mas acho que poucos sabem sobre o sacrifício de Arthur por John Marston, seu grande amigo, para no final morrer na mão daqueles que um dia foram seus fiéis amigos também. Sei que muitos não esperavam a morte de Arthur, até porque não é muito comum de um protagonista morrer em sua própria obra, principalmente em um jogo da Rockstar. E isso deixa uma lição muito importante para quem está jogando. Ninguém é invencível, ninguém é imortal e muito menos, ninguém é protagonista do mundo. Por mais que Arthur tenha passado por diversas situações ileso, ele ainda foi parado por um problema comum que poderia ter acontecido com qualquer um à sua volta, fazendo ele o protagonista mais humano que já vimos em uma obra. Ao zerar Red Dead Redemption 2 pela primeira vez, eu havia virado a madrugada jogando aquele jogo. Vi Arthur morrer olhando para o pôr do sol, enquanto a luz do sol começava a bater na minha própria janela na vida real. Aquilo mexeu um pouco comigo,
porque eu havia me identificado com Arthur de um jeito muito forte, e ver ele morrer fez algo dentro de mim morrer junto com ele. Esse jogo me fez acordar um pouco, entender como a vida pode ser cruel, e mesmo que Arthur não tivesse culpa do que havia acontecido com ele na vida real, eu também não tinha culpa do que teve acontecido na minha. Eu sabia que não podia ficar parado. Minha mentalidade mudou, e minha perspectiva de vida também. A diferença era clara, no Arthur antes da tuberculose e depois da tuberculose. Ele decidiu levantar a cabeça e ser uma pessoa boa com o pouco de tempo que lhe restava. E eu fiz o mesmo. Decidi levantar a cabeça e ser a melhor versão de mim, tendo a minha própria redenção. Se você nunca jogou Red Dead Redemption 2, eu recomendo que jogue por conta própria. Esse jogo é uma grande lição de vida que todos deveriam aprender.